Bom dia, queridos. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre as transições que nós muitas das vezes passamos e, na maioria das vezes, não sabemos lidar com ela e nos perdemos naquilo que é muito importante, que é o propósito. Adonai, desde o início, ele trabalha com um propósito. E esse propósito ele é muito evidente no lugar que ele te plantou. Você não vai para um local sem que seja um propósito. Então, existe uma maternidade espiritual, existe alguém que você tem uma identificação que te dá uma coisa chamada paternidade. E existe dentro disso um brasão, um anel de identidade de uma família, com características específicas. Quando você olha para você mesmo, você vai ver que, num período difícil, você decidiu buscar Deus, né? E talvez você tenha falado assim, eu preciso ir para uma igreja. E Deus te direciona para um local, né? Porque a tua necessidade fez com que você pudesse andar ou que você fosse direcionado. Então, Deus sabe o teu código genético e sabe qual a tribo, ao local que você tem que ir. E há um propósito ali por você ir para ali. Então, você veja bem, ó, a dificuldade de alguém que nasceu com um propósito na época de Moisés. Havia um decreto onde todos os partos feitos pelas mulheres do povo hebreu tinha que, uma vez que nascesse homem, tinha que ser morto. Então, Moisés nasce nessa história, nessa época, debaixo de um decreto de morte. De imediato, as parteiras, que foram as parteiras, observaram que aquela criança tinha algumas características diferenciadas e elas preservaram ele no parto. Por que Moisés foi preservado no parto? Por conta de um propósito. Aí a mãe, o nome da mãe de Moisés era Joquebede. Adonai é glória, é o significado. A mãe o preserva, né? O guarda, o esconde por 3 meses. 3 meses. E havia o local da onde partiu o decreto, Palácio de Faraó. E que eles varriam e caçavam, né? Aí o que Deus faz? Deus orienta ela, não tendo mais como esconder, ela vai diante de uma divindade, que é o rio Nilo, coloca numa cestinha frágil esse bebê e entrega. É óbvio que ela não entregou aquele bebê, ou ela não desfez daquele bebê, por conta de que ela não amasse. Ela simplesmente entrega ali, pedindo que o destino profético dele, sabe? Aquilo que foi estabelecido no mundo sobrenatural viesse sobre ele. E
Agora as águas começam a levar o menino que não perdeu o seu propósito, que desde o nascimento ele é preservado. Humanamente falando, o local que qualquer pai, qualquer mãe iria escolher para preservar alguém era o palácio do inimigo. Então, Deus, que é estrategista, resolve proteger o menino colocando ele na cozinha e no quarto ao lado do homem que criou o decreto para que ele morresse. Eu duvido que você, como pai, você, como mãe, enviaria o teu filho para a casa do algoz. Mas Deus é estrategista. Ele mandou. Você sabe que eu estou falando de Moisés. Moisés é um nome que significa uma dinastia. Aquele que foi tirado das águas. Aquele que é tirado de um portal. Ele não só saiu de um portal onde a mãe deu a luz, como agora ele é tirado novamente das águas. E a irmã Miriam acompanha a descida de Moisés pelo rio Nilo, até que a cesta de betume dá de cara com a filha de Faraó tomando banho. Ela para, tem a curiosidade de ver o que está na cestinha, e tem um menino. Um menino que não se chamava Moisés, porque a mãe já havia dado um nome a ele profético. Eu não sei o nome que a mãe o chamou, mas a mãe, com certeza, não vai ficar 3 meses cuidando de uma criança, amando essa criança, sem que lhe desse um nome. Existe um nome para um destino profético sobre a tua vida, que você nem mesmo conhece, e que muitas das vezes faz você se perder quem você é, da onde você veio, para onde você está indo. E quando você entende isso, você vai ver que é um propósito de Adonai o tempo todo, e por isso que você é plantado no local. Moisés precisava conhecer toda a estrutura do Egito por dentro, para que pudesse usar a estrutura de conhecimento, e diz a Bíblia que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele não era um homem sem conhecimento. Ele conhecia o lado do inimigo por dentro. E mais lá na frente Deus vai usá-lo para que ele se torne o libertador. E quando ela deparou com a criança, a Miriam, ela se aproxima e pergunta: você quer que eu busque uma babysitter, uma ama, para que cuide dessa criança para você? Porque de imediato ela tira das águas e ela dá o nome Moisés, tirado das águas. E a filha de Faraó o cria como se fosse seu filho. E se você é filha da filha, você é o herdeiro de todo o trono do Egito. Moisés, daquele que estava sob um decreto de morte, agora vai ser criado na estrutura de ser o herdeiro do Egito. Mas, da mesma forma que ele aprende toda aquela cultura egípcia, ele também aprende a cultura do reino. Até que ele tome uma idade adulta e uma postura. E diz em Hebreus que ele preferiu sofrer com o povo dele do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele vai escolher o que ele quer para a vida dele. Bom, eu estou usando isso somente como uma introdução para mostrar o quanto esse homem teve experiência com Adonai
ao ponto de se atribuir a Torá de Moisés. O quanto ele andou de forma íntima com Adonai, recebeu muitas revelações e agora ele tem que concluir o trabalho dele. E ele tinha um nível de discipulado tão grande, e ele era um discipulador, que o tempo todo existia um jovem chamado Josué, e a Escritura diz que Josué era servo de Moisés. Josué aprendeu a servir a Moisés. Quando Moisés subia ao monte, Josué ficava no pé, porque ele não podia subir o monte. Mas aquele era o único momento que ele dizia: olha, agora eu vou ali ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Adonai. Você vai ficar aqui no pé da montanha enquanto eu subo a montanha. Se ele ficava 7 dias, 40 dias, e ele ficou 3 ciclos de 40 dias lá em cima com Adonai, aonde estava o seu Talmidim? No pé do monte. E chega uma hora que Deus diz para esse homem: eu quero que você suba ao monte, mas será a última vez, porque você não vai mais descer do monte. Você vai morrer no monte. Se Adonai falasse para você fazer uma última coisa para ele, e que lá mesmo você não iria voltar, como você ia lidar com isso? Porque ele está te avisando da morte. Ele está te falando de uma separação. E como seus liderados vão lidar em perder o seu líder, sem se perder no propósito? Você pode até ter transicionado de um lugar para outro, mas você perdeu o propósito, você adulterou o propósito, porque o propósito começa no lugar que você nasceu espiritualmente e com a identidade que ele queria para você. Da onde você veio? Para onde você está indo? Qual é o teu propósito? Pergunte isso para você. Por que tantas e tantas e tantas igrejas Deus te colocou na que você está? E você falou assim: nossa, poxa, Deus me colocou numa igreja top. Deus me direcionou. Porque não é assim que todos nós falamos quando chegamos no lugar? Eu pelas igrejas que eu passei, eu saí e eu não saí em rebeldia. Os líderes não queriam que eu saísse. E eu dizia para eles: olha, Deus me orientou que eu tenho que sair. Tem uma que Deus falou, sabe o que para mim? Eu não estou nem aí. E você não vai fazer nada aí para mim, porque eles não dão confiança nem para mim. Eu quero que você pegue a tua família e saia, por conta do que eu tenho contigo. Como é que você pode estar num lugar? Falei: como é que eu saio? Só vá até o líder, não fale isso para ele, mas diga para que ele te abençoe, que eu te orientei, que é para você sair. E eu saí. E ele queria, porque queria que eu justificasse, porque eu estava indo, falei: Deus mandou eu sair, falou que meu tempo acabou, que eu preciso sair.
Mas não tinha problema com ninguém, não estava brigado com ninguém, não tava... Deus mandou isso aí. Tá. Mas aonde que eu quero chegar falando tudo isso? Toda separação, ela traz um luto. Você pode desenvolver um luto por uma perda de uma amizade. Se esse luto não for trabalhado, que ele tem um tempo, ele pode virar melancolia, que aí é uma patologia. E eu posso ficar aprisionado nisso aí. Então, para tudo há um tempo determinado. Deus vai levantar agora um outro líder que dê continuidade ao propósito dado ao primeiro. Mas se você nem entender o primeiro, como é que você vai entender o segundo? E o segundo, ele não vai estabelecer um propósito dele. Ele vai trabalhar no mesmo propósito. No mesmo propósito. E é impossível, irmãos, trabalhar no mesmo propósito, às vezes, é identificar que algumas pessoas saíram dele sem que o encaixe de volta no propósito. É como se você tivesse amputado o membro e alguém pega esse membro, corre, bota no gelo e corre para o cirurgião que ele precisa colocar no lugar. Quando Malcolm teve sua orelha decepada por Pedro, e aí alguém o feriu na orelha. Mas ele é um líder que o feriu na orelha. E Yeshua não mandou, e não pegou a orelha e colocou em outra parte do corpo. A parte da orelha que foi cortada do corpo, ferida por um líder, voltou para o mesmo corpo. Porque Deus não vai criar um monstro. Só que tem pessoas que foram plantadas no lugar que resolve sair com raiz e tudo. Se alguém foi plantado no lugar para criar raízes e dar fruto naquele lugar, como é que essa árvore se levanta e diz, a partir de agora eu não faço mais parte daqui? Se não houver uma direção específica do jardineiro, porque as pessoas criam um problema, esse problema normalmente é de rebeldia, de rebelião, e depois dizem que Deus orientou para sair. E outros recebem de forma porque quer o crescimento e recebe uma erva daninha. Alguém que já chega com raiz de amargura que você vai ser muito bom, até que você diga não. Porque quando você falar não, você também vai não prestar. E você vê que a maioria, aonde foi atendido, aonde foi cuidado, aonde foi transicionado no seu modo de vida, porque Deus usou aquele local para transicionar como uma maternidade e para cuidar como um berçário. Mas quando começou a ficar adolescentezinho, passou a falar assim, eu não preciso de paz. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não funciona assim. E aí, resolve andar sozinho. E alguns até dizem, não, meu Deus é meu pai, eu não preciso de outro pai. Será? Eu estava conversando numa certa ocasião, ainda estou na introdução, onde eu quero entrar, com um pastor, e aí vi o cuidado que ele tinha e um discipulado. Eu falei, mas quem é o seu discipulador? Quem é o seu pai? Não, eu não tenho, não. Eu entendo que Deus é o meu pai. E, irmãos, há exceções.
que podem ser assim. Mas ó, é exceções, não é regra. Porque eu entendo que eu não preciso me submeter a ninguém, eu me submeto direto a Deus. Tá bom. E você ensina isso aos seus discípulos, que eles não precisam se submeter a ninguém, inclusive ao Senhor, e que eles têm que se submeter somente direto a Deus? Ele diz, não, pô, eu sou o pastor dele. É engraçado, né? O Senhor é o pastor deles e eles precisam de um líder espiritual e de um pai, mas o Senhor não. Entende? A regra da submissão a uma autoridade, ela funciona de mim para baixo, não de mim para cima. Algo está errado. Quem abençoa a sua vida? A quem o Senhor presta conta? A quem o Senhor entrega a honra? Aonde o Senhor dizima? A quem o Senhor apresenta a primícia? Ao Senhor? Aí, se fosse a ligação, fica pi, 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 pi. Fulano saiu da ligação, fulano saiu do grupo. Irmãos, criança não liga para conselho. Adolescentes odeiam. E adulto tem que pedir. E quando pede, e quando ouve, nem sempre ele quer ouvir, porque às vezes a pessoa pede um conselho querendo que você dê a ele aquilo que ele já planejou, que ele quer alguém para validar o que ele quer fazer, não alguém que oriente. Então, tem pessoas que não pedem conselho. Comunica. Ó, estou fazendo tal coisa. Beleza, que a Adonai te abençoe. Não vou amaldiçoar, não. Mas muitas das vezes você olha, isso aí. Ó, teve gente que falou para mim, ao sair daqui, Deus me orientou aí para tal lugar. Não foi obrigado comigo, não. E Deus falou, eu não orientei. Isso aí é furada. Mas, deixa aí. Abençoa. Você pode abençoar. Eu não. E eu abençoei. E vi o tempo todo que Deus não orientou isso. E já vejo a pessoa quebrando a cara. Infelizmente, irmão. Mas por quê? É um resultado das escolhas. Você tem a profissão que você tem porque você escolheu. Você mora onde você mora porque você escolheu. Você casou com quem você casou porque você escolheu. Tudo que você está vivendo hoje tem a ver com a tua escolha. Eu estou vivendo o que tem a ver com a minha escolha. Então, a lei da semeadura diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, eu tenho que ver, primeiro, a escolha. E a escolha começa pela semente, porque essa semente vai germinar e vai me dar um fruto. Escolher pode ser feito da semente, mas quanto à semeadura, ela é inevitável. Não queira semear um caminhão de sementes, coração, carlotinha de manga, e queira colher um caminhão de manga rosa, de manga palmer. A semente não vai dar isso não, querido. Tu tem até manga, mas não é a manga que você desejou. Ela é miudinha. Então, olha a dificuldade, porque eu quero te mostrar que o propósito que havia na vida de um líder, Moisés, não se perdeu na vida do novo líder, Josué.
Josué não vai trabalhar no propósito de Josué. Josué vai trabalhar no propósito de Adonai, que foi dado a Moisés, que Moisés passou para ele. É o propósito eterno que é importante. E isso não se perdeu na transição. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha. Você sabe aonde o líder recebe a transição, Josué? Ele recebe a transição de se tornar líder quando o líder dele morre. E ele está de luto. Ele não está celebrando uma festa. E ele vai ter que pegar o propósito e levar avante. Agora, olha só. Abra aí em Deuteronômio, Devarim, capítulo 34. É o último capítulo. Ó. A gente vai transicionar do 34 para o primeiro. Fecha o ciclo de Torá para entrar no novo. Olha só, versículo 1. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, ele está na terra dos Moabitas. Subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto, o Senhor Deus, lhe mostrou toda a terra de Canaã. Olha, ele mostra toda a terra de Canaã. E toda a região de Naftali, todo o território de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou a Moisés, falou Yahvé a Moisés, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe afirmei, a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que faço vê-la com teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio e não poderás adentrá-la. Está vendo? Ele chegou no rio e agora ele vai sair sem atravessar o rio. Quem são o povo hebreu? Um povo que vem do outro lado do rio. Há uma transição de você passar pelas águas. Você foi batizado nas águas. Isso mudou quem você era antes para o que você é hoje? Ou você passou pelas águas e seguiu tendo a mesma estrutura e a mesma natureza? Foi um sepultamento ou foi um batismo? Porque um batismo é um sepultamento. E como você sai de um sepultamento celebrando algo novo? Porque quando você desce as águas, você é sepultado para ressuscitar uma nova criatura.
para que assuma o propósito do reino. Porque se você morreu, só fica o propósito que é eterno. Então, herança é o que você deixa de bens para os outros, para as pessoas, para os filhos. Legado é o que você deixa na pessoa. Esse líder vai embora, mas ele deixa um conteúdo para o seu sucessor, que foi discipulado de tal forma que sabia o que tinha que fazer, que sabia que por todo o amor e respeito e honra que ele tinha por essa liderança, ele fazia porque ele entendia o propósito. Tem gente que se aproxima, não é porque ele quer o propósito que você tem na vida, mas ele quer desfrutar da unção que você carrega. E a unção que você carrega fez e faz você ver muita gente prosperar. Irmãos, eu já vi gente aqui chegar aqui, ganhando quentinha, porque não tinham o que comer. E sair daqui ganhando por dia 500 mil. Mas saiu de forma ingrata, como se não precisasse da unção daqui. Sabe? Não foi um, nem dois, nem três, não. Muita gente. Porque quando você diz não e limita, as pessoas abandonam o propósito. Porque eles não estão pelo propósito. Eles estão pelos seus interesses próprios. Só que é interessante, porque você tem aflição e tem dificuldade no espaço, você sai do espaço. Por que você tem dificuldade no mundo? Porque no mundo tereis aflições e você não sai do mundo. Que é onde você não tem problema. Vou sair daquele lugar porque não dá para conviver com aquele povo. Sai do mundo, criatura. Tu não pode, né? Mas você segue no mundo. Ah, eu tenho problema com a família. Sai da família. Você pode sair da família? Se você sai da família porque você teve problema com teu pai biológico, com tua mãe biológica, você deixou de ser parente deles ou deixou de ser filho? Você fica distante, mas o vínculo existe. Bom, vamos lá. Ó, portanto, eis que te faço vê-la com teus próprios olhos, contudo, não atravessarás o rio. Está vendo? Aqui ele diz: não, você não vai atravessar mais o rio. Não poderá adentrá-lo. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, ó, quem é Moisés? O servo do Senhor. Ele serviu. Ele morreu como servo. Deus mesmo sepultou. Como pode um líder ser enterrado sozinho? Irmãos, quem não pode faltar é Deus. Não tinha ninguém lá com ele. No velório dele, só tinha Adonai.
E olha só, Deus mesmo sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Bet-peor é onde tem Baal-peor. Deus o está sepultando na cara dos moabitas diante de Bet-peor. Ó. Mas até este dia, ninguém sabe onde está localizada a sepultura. Então, esta sepultura aqui não tem no dia dos finados visitas, porque ninguém sabe onde está. Ah, eu não vou lá levar flores. Eu não vou para idolatria, eu não vou para necromancia. Eu não vou fazer pedido, eu não vou conversar, porque eu não sei aonde ele foi enterrado. Talvez você diga assim, fulano foi enterrado, eu não sei nem aonde. Moisés também foi, eu não sei. E isso não invalidou a história dele, nem quem ele era. Ele vai sair de cena, passando o propósito, onde Deus mesmo o coloca na sepultura. O líder está lá embaixo. Esse homem não vai descer mais. Olha, Deus mesmo o sepultou, guarde isso. E ninguém sabe onde está a sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Um homem que viveu subindo a montanha. Olha só isso aqui. No entanto, nem os seus olhos e nem o seu vigor físico havia desvanecido. O cara morre com 120 anos enxergando muito bem. E com um porte físico de dar inveja, irmão. Aí, o velhinho era troncudo. Hã? Sabe o que significa isso? Que ele tinha vigor físico e que enxergava muito bem? Ele não está doente para morrer. Ele está saudável. Só que Deus diz, ó, o teu propósito acaba aqui. A tua história é que, como você subiu muito ao monte para se encontrar comigo, eu vou te recolher no monte. E eu mesmo vou te sepultar. Porque você é diferenciado. Talvez alguém diga, olha, Moisés subiu ao monte e morreu. Morreu mesmo? Morreu. Mas e onde está o corpo? Não sei. Onde é a sepultura? Não sei. Irmãos, talvez fosse classificado para nós como uma catástrofe. Acho que houve algum deslizamento, alguma coisa lá. A gente não sabe onde está o corpo. Agora escute. Tem um microfone aberto aí. Escute. Versículo 8. Os filhos de Israel prantearam. Eles vão ficar em luto. Ó. Prantearam a morte de Moisés. Ali mesmo, na planície de Moabe. Eles estão na planície, mas eles não sabem onde está o corpo. E não ele foi sepultado.
Mas ele sabe que ele partiu. Durante 30 dias, até passar o período tradicional dedicado ao luto. Aqui, ele diz uma coisa, que a área aí que cuida da alma fala que o luto não tem tempo para acabar. A Escritura diz que tem. Porque se passar disso aqui, o luto virou melancolia. E o luto de melancolia é uma patologia, é uma doença da alma. Porque já não é normal. Porque existe, olha aqui o que a Escritura está dizendo. Na Torá está dizendo, ó, durante 30 dias, até passar, termina, tradicionalmente dedicado ao luto. Ó, tem um período aqui. Aí, ó, contudo, agora vem o contudo. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria. Aonde esse homem adquiriu sabedoria? Porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Impartição. Moisés impartiu, ele transferiu por imposição de mãos aquilo que ele carregava para o líder, para o liderado que era um discípulo dele, um tal Midim. Você sabe o que é a sabedoria? Você sabe por que vai falar sobre sábios? Josué tem toda uma trajetória de discipulado de Torá, Torá escrita, Torá oral, para passar para os sábios. Então, Moisés passou no discipulado para os Talmidim, Josué passou para os sábios passaram a ensinar os rabinos. É discipulado, irmão. Então, aqui, ó, o espírito de sabedoria chegou até ele por impartição, imposição de mãos, ó, sobre eles. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Por que deram ouvidos? Sabia que aquilo que Moisés carregava estava sobre Josué. E fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Espera aí, Adonai ordenou a Josué ou Moisés? Porque agora eles estão com Josué. Mas eles vão fazer tudo que Adonai ordenou a Moisés? Houve a transição de líderes, mas não houve transição de propósito. E as pessoas andavam com Moisés honrando aquilo que ele carregava, que era o propósito. Deus te colocou num lugar com um propósito, para você ajudar o propósito a ser concluído. Deus, quando deu uma missão ao homem, ele deu um propósito. E quando ele coloca a mulher, ele coloca a mulher em submissão à missão, para que ajude o homem a cumprir o propósito. Agora você tem propósito que a mulher é a cabeça do homem, que a mulher governa sobre os homens, porque os homens são uns banana. Porque os homens têm um espírito de Acabe que faz aliança política para deixar a mulher governar. Porque ele não governa nem sua casa.
onde as mulheres estão discipulando os homens porque os homens são uns banana, deixa de cumprir o propósito dele. Algo está errado, querido. É só você olhar para a estrutura da família, olhar para a estrutura da igreja. O propósito é definido dentro do casal. O que que faz a mulher, o que que faz o homem? Ou você vive com uma mulher que, quando tem barulho no quintal, ela que sai no quintal para resolver, porque tu vai para debaixo da cama? Irmão, deu problema no quintal, quem vai para o quintal? É a mulher que vai resolver e o homem fica dentro de casa? É a mulher que provê a segurança agora? O filho se sente inseguro, corre por quê? Para a mulher? Ou corre para o pai que dá segurança, que dá proteção? Você tem problema? Vou chamar meu pai para resolver, vou chamar sua mãe para resolver. Eu vi de um profissional da área de saúde emocional que está cuidando de um rapaz, um homem. Aí ele falou assim: lá em casa quem manda sou eu, mas quem decide tudo é minha esposa. Como é que funciona isso? Porque eu mando, porque eu deixei ela mandar. Então ela manda em tudo, mas eu decidi que eu deixei ela mandar. E onde você aprendeu isso? Aprendi com meu pai. Porque na casa do meu pai, quem mandava também era minha mãe, porque ele deixou minha mãe mandar. Mas quem mandava era ele, porque ele deixou. Entende, irmão? Bom, aqui, preste atenção. Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Mas este Moisés recebeu direto de Adonai de face a face e instruiu Josué para que Josué tivesse sabedoria. Agora, a sabedoria que Josué vai aplicar é em cima do propósito e do ensino que Adonai deu a Moisés. O propósito é o mesmo. E ele deixou escrito a Torá de Moisés, mas a revelação, não de letra morta, mas de espírito vivificante, estava na forma oral do discipulado, porque Josué não podia ter interpretação. Por que que há tanta divisão? Porque há tipo de livros diferentes, tradução diferente, é novo mundo, é atualizada, corrigida, e quanto mais você tira do original, mais longe fica do discernimento. Porque se entende que é fragilizando a palavra que você vai ter entendimento. E você quer pegar algo profundo a nível sode e entender no nível literal. Não funciona. Porque você precisa ter revelação, discernimento, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de inteligência do espírito para entender. E isso você não aprende em academias. Você pode aprender a letra, mas discernir e andar com as letras vivas é outro papo. E Josué agora ele tem a incumbência de fazer isso. Então, eu estou te mostrando, antes que entre numa terra com promessa, com conquista, há uma transição aqui. Há uma transição de líder, mas não de propósito. Aí eu pergunto, qual o teu propósito? Da onde você veio? Para onde você vai? Você não sabe. Significa que você está sem rumo. E você acha que porque você é sem rumo,
Não tem filiação de ninguém, não tem paternidade de ninguém, não tem discipulado com ninguém, só faz o que te dá na telha. Você é órfão. Não, eu sou filho de Deus. Não, você é órfão. Você que pensa que é filho de Deus porque tu faz o que dá na tua telha. Moisés não fazia o que dava na telha dele. Josué não fazia o que dava na telha dele. E Yeshua, até o dia de hoje, não faz o que dá na telha dele. Ele está lá aguardando o pai falar que é hora. Mas você, o bonitão, a bonitona, entendeu? Faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Algo está errado. Algo está errado. Não, praticamente eu tenho a introdução para que você entenda, para que possa entrar no livro de Josué. Tá? No livro de Josué, a gente vai tratar algumas coisas interessantes. Ó. Quando você pega aqui o capítulo 1, está escrito assim, ó, logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhes. A sua Bíblia está que ele é ministro de Moisés ou que ele é servo de Moisés? A minha está ministro. Ministro, porque a tua tradução é igual à minha. De alguém auxiliar. Não Auxiliar. Auxiliar. Olha a transição. O Adonai que falava com Moisés, agora fala com o auxiliar. Por que esse Adonai fala com o auxiliar? Porque o auxiliar sempre submeteu a Moisés. Aonde você vê Josué falar assim, ó, eu sou o cara mais próximo dele, eu fico na montanha, eu que vou assumir tudo, vocês têm que me obedecer. Não. A mesma pessoa que legitimou Moisés está legitimando Josué. Por que Deus vai transicionar ele para o líder principal agora? Pergunto, Moisés tinha filho biológico? Aí uma boa pergunta. Moisés tinha filho biológico? E por que o líder é um filho espiritual? Irmãos, não é porque questão de sangue, é questão de entendimento, é questão de propósito. O propósito do Eterno é maior do que o propósito da minha família. O propósito do Eterno é maior do que eu, do que você. Porque é propósito eterno, do Eterno. Então, aqui, ó, logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno Yeshua a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhes: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Olha o que ele está falando. Moisés, sobe ao monte, está vendo o rio? Tu não vai passar. Josué, pega o povo.
o meu servo morreu, ele morreu bem, ele morreu como meu servo. Agora, você vai conduzir o povo para o outro lado do rio. Porque eles serão conhecidos como aqueles que vêm do outro lado do rio, hebreus. Mas o povo que vem do outro lado do rio, ele se submete a um líder. Porque tem um propósito eterno e tem alguém conduzindo. Você consegue? Ó, agora, Moisés, meu servo, o que Moisés era? Servo dele. Meu servo morreu. Agora levanta-te e atravessa o Jordão. Pronto, está fechado aqui o que ele tem que fazer. Aí diz, ó, todo lugar que a planta do vosso pé pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Olha a promessa para quem foi, ó. Eu prometi a Moisés, mas eu vou dar para você. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrate, toda a terra dos hititas até o mar grande Mediterrâneo. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Cabe aqui. Cabe aqui. Eu tive em outro país, no Chile, e eu não falo espanhol. Aí, Deus me enviou lá para uma grande obra. Eu fui numa comitiva apostólica e Deus falou que eu não era convidado de ninguém, que eu era enviado dele e que ele ia me mostrar as coisas. Eu fiquei 11 dias lá e aquilo que eu iria ver, eu teria que falar. Aí Deus falou comigo assim, isso veste de eu viajar. Falou assim, olha, eu vou te mostrar e tu vai ter que falar. E tu vai ter problema com as pessoas que você vai viajar, com as pessoas de lá, e eles vão tentar te ferrar. Mas eu vou te proteger. Se tu não fizer o que eu te mostrar, tu vai ter problema comigo até lá. E tá bom, tá fechado. Então, tudo que eu ia fazer no dia seguinte, eu sonhava com pessoas que eu nunca vi, eu sabia o que estava acontecendo na vida delas, e eu tinha que orientá-las. Eu fiquei 11 dias. Você sabe até que horas, os 11 dias eu fazia discipulado? Eu ia até às 4 horas da manhã sentado na mesa com o casal que me recebeu, pastor Giovanni, pastor eu, com a esposa Ignácia, com a filhinha Ignácia, com o filhinho, um adolescente, Brian. E eu falava em português, ele entendia espanhol, ele dizia, você tem que escrever livros. Sabe? Ele já até falou que eu posso colocar ele aqui no grupo, porque ele gosta dos ensinos. Pastor Giovanni do Chile. Foram 11 dias assim. Só que teve um dia que o apóstolo que era responsável pela comitiva apostólica falou para mim assim, Amire, amanhã eu vou pregar para os líderes. E quando eu terminar a minha pregação, você vai pegar da onde eu parei e vai dar continuação. Foi isso, enfiou. Mas ele não falou para mim o que ele ia pregar, para que eu me preparasse.
Eu não entendia, como não entendo até hoje o espanhol. Ele falava fluentemente, porque ele não é brasileiro. E começou a pregar. Modelo do reino. Foi o tema da mensagem dele. Ele pregou 2 horas. Ao terminar a pregação, ele falou assim: Moisés foi desobediente, não entrou na terra prometida. Foi isso que ele falou. Aí eu estava tirando foto, filmando, e ouvindo ele pregar. Aí ele falou assim: agora, Miriam, vem na frente e continua. Aí eu fui. Falei: olha, pregar depois dele é difícil, porque ele era bom de Bíblia. Ele é bom de Bíblia. Mas se você tem o espírito de Adonai, você prega antes dele, durante e depois. E ele concluiu aqui a fala dele, dizendo que Moisés não entrou na terra prometida. E eu quero iniciar dizendo que ele entrou. Porque o modelo do reino não é natural. Eu falei, então vamos falar sobre o modelo do reino. O modelo do reino é sobrenatural e a atmosfera de Deus é natural. Olha só, aí eu pedi que abrisse isso aqui que eu vou ler com vocês. Mateus 17. Passando 6 dias, Yeshua, que é Jesus, tomou consigo Pedro, Tiago e João, está umidinho, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ó, vai ele para o monte. Tem uma coisa com monte, né, irmão? Ó, foi para um alto monte. Ali ele, transfigurado, na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se branca como a luz. Ó, ele pega a luz, o iSoft, a luz escondida que está nele, e ela agora aparece. Ó, de repente, abriu um portal, ó, de repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Adonai diz que Exu é o filho amado, é o meu Davi. Aonde que ele está? No monte. Aonde é o monte? Na terra prometida. Quem está lá? Moisés e Elias. Aí eu falei, o Moisés que não entrou foi o natural, porque o natural não vai entrar no reino, porque o natural não consegue entender as coisas de Deus, porque o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque para eles ele é carnal. Mas o homem espiritual discerne. O espiritual entrou, quem não entrou foi o natural. E o padrão não é o natural. Agora escute. Moisés representa a Torá. Elias representa os profetas. Você sabe o que é a Torá com os profetas? É a Taná. Você tem toda a Bíblia judaica. Ah, e Yeshua representa a nova aliança.
a Brites Hadachá. Os ministros representam o novo governo, que são os Xalias, um sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. E Yeshua é a palavra viva que escreveu a Torá, a Taná e a Brit Hadachá. E aqui ele vem renovar o que está escrito na Torá e nos profetas. Tudo isso para a Terra Prometida no Novo, não no Velho. Ah, esse povo que aparece aqui por um portal não é reencarnação e nem invocação de espírito de morto. Sabe por quê? Porque os que estão no Senhor não estão mortos, estão vivos. E a Bíblia diz, a Escritura diz, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo. O problema é que você pensa que quem está no Senhor está dormindo, está de bobeira. Entende? E eles têm consciência. É só você ler Lázaro e o mendigo. É só você ver que o outro Lázaro, para ressuscitar, ele ouve a voz onde ele estava e vem. Nós precisamos tirar a cera que foi colocada nos nossos ouvidos e passarmos filtros espirituais para discernirmos a voz de Adonai. Discipulado é uma coisa que tem desde o Éden. E o ensino sistemático da Torá, através de escrita e revelação oral, é até o dia de hoje. Não é cada um que lê e entende do seu jeito. É um discipulado. E há algumas exceções para homens que consigam discernir como Moisés e ouvir como Moisés. Que Adonai te abençoe aí. A gente vai falar, se ele permitir, um pouquinho à noite sobre encargos, promessas na vida desse líder. O encorajamento, a resposta do povo para a missão que ele tinha, os tipos de bênção que está atrelado a isso. Você está em transição, indo para uma terra prometida. Quais são os encargos? Quais são as promessas? A gente não é sem propósito. A gente anda com um propósito e tem uma sabedoria que foi passada para esse líder, para que ele possa conquistar uma terra no meio de gigantes. As coisas não são soltas. Ele traz as coisas sempre amarradinhas. A gente que às vezes se solta e às vezes fica tentando encaixar e não funciona. A orelha de Malcolm precisa voltar para a orelha. Entenda isso. Entenda isso, que cada canto tem a cabeça. O cabeça é Yeshua. Mas se eu fui plantado num lugar, irmãos, para ser pé, eu não posso ser cortado do pé e me ligar na orelha. Porque imagina se você pega um pé e liga aqui na orelha, você está criando um monstro, algo deformado. Por isso que quando o Vale de Ossos Secos em Israel, que é a visão da nação de Israel, ouve a palavra profética, as coisas voltam para o lugar. E cada osso procura o seu osso de origem. Não tem como o fêmur aderir ao crânio. Não tem como a costela ir para outro lugar, irmão. Nós somos membros de um corpo. Entende? E a Escritura diz que no lugar que você foi ferido é o lugar que você é curado.
Só que nós saímos dos lugares e deixamos as coisas mal resolvidas e acha que acabou. Ó, não acabou, não. Vê o tempo que o camarada dá o golpe, que na verdade nem é golpe, porque a promessa era dele, o outro não valorizava, mas ele teve que ir lá, voltar, dar oferta de presente para trazer a aproximação e reconstruir algo que ele deixou destruído. Por isso que diz, ó, se o inimigo tem alguma coisa contigo no caminho e te acusa, resolve antes. Assuntos mal resolvidos precisam ser resolvidos, porque eles não podem ser ignorados, porque não foram apagados, só não foram resolvidos. Tá? Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e que ele te dê a paz. No nome de Yeshua, vamos tirar a foto aí. E à noite, se Adonai permitir, a gente volta sobre isso aí. Tá bom? Ó, feliz de ver os varões aí, ó, Anot, pastor Adonai, e o restante eu não estou vendo, não. Andréia, seja bem-vinda, Andréia Guimarães, tá bom? Ó. Shalom, shalom, preciosos.